Ao pensar em inovação, qual é a imagem que vem à sua mente? Devices, drones, códigos, dados, bits e bytes. Inovação está equivocadamente associada à tecnologia. Falamos tanto de metodologias, de softwares, de frameworks, de processos, tudo isso são apenas ferramentas. A inovação sempre esteve ao dispor das pessoas, aproximar as pessoas, ampliar as relações humanas. Mas a proximidade tecnológica foi dando lugar ao distanciamento. A atenção passou para as telas e não mais para os olhos. Para onde vamos? Não existe inovação que não seja movido pelos desejos, interesses e necessidades humanas. Inovar é um exercício de empatia e percepção sobre outros humanos. A pergunta não é qual a próxima plataforma tecnológica que eu vou usar. As perguntas certas para inovar são: o que as pessoas querem, quais são suas lutas, quais são seus propósitos, como sua marca causa um impacto e conexão. Você já pensou em pessoas em vez de personas? Inovar, verbo transitivo direto, tornar novo, renovar, alterar-se para melhor. Mudar, toda mudança precisa de altas doses de ousadia e empatia. It's time to make a change. Be bold. Falar sobre dados nunca foi tão fácil. Conheça a A10. Uma empresa de consultoria em ciências de dados, data analytics, machine learning e big data. Apoiamos as empresas a tomarem decisões inteligentes. Traduzimos os seus dados em informações compreensíveis que levam a insights e ações concretas orientando resultados efetivos. Falamos dados de uma maneira descomplicada e de acordo com a necessidade da sua empresa. A transformação digital é uma realidade. O que estamos dizendo é que essa realidade pode ser moldada à necessidade da sua empresa. Para entender melhor a sua jornada de dados, estamos disponíveis para te ouvir e contribuir. Podemos te ajudar a iniciar a sua transformação digital? A10. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma palestra do Data Driven Decision. Eu sou Eric Porto, diretor de performance aqui da LayerUp, e agora a gente vai conversar um pouquinho sobre gestão de equipe de dados. E para essa conversa muito bacana, a gente tem aqui dois especialistas, o Jaime Brolesi, CTO da Brainweb, e o Felipe Pereira, também CTO e cofundador da Máquina de Dados. Sejam muito bem-vindos. Jaime, por favor, se apresenta primeiro, depois passa a bola para o Felipe. Legal. Obrigado, Eric. Primeiramente, queria agradecer o convite, de poder estar aqui participando desse super evento, um assunto tão importante, algo que está na pauta do momento, falar sobre dados. Eu tenho experiência de 10 anos em desenvolvimento de sistemas, Ao longo dessa trajetória, participei de vários projetos interessantes, empresas interessantes também. Tive a oportunidade de trabalhar na Thomson Reuters, no iFood, e atualmente, como você já disse, atuo como CTO na Brainweb. Boa tarde a todos. Boa tarde ao Jaime, ao Eric, a todos que estão aqui conosco hoje. Eu sou o Felipe Pereira, fundador da Máquina de Dados. Nós somos uma empresa de consultoria de tecnologia com especialização em bancos de dados, Big Data e Machine Learning, Eu já atuo há 15 anos na área de dados e já passei por muitos dos movimentos, Então, desde a época que o pessoal estava aprendendo a usar os bancos de dados de maneira correta, depois veio o Big Data, inteligência artificial, E acho que o desafio hoje nós temos muitas ferramentas, E como que a gente pode utilizar essas ferramentas para melhorar os nossos negócios. É isso mesmo, Felipe. Queria também aqui agradecer mais uma vez a participação. E a gente já vai começar com uma pergunta que nesses 2 dias aqui, ontem e hoje, a gente vem falando bastante sobre o uso de dado para tomada de decisões, o uso de ferramentas, o uso de tecnologia, mas tudo isso também está atrelado a ter uma equipe, ter uma estrutura, para você conseguir, de alguma maneira, tomar a decisão correta ou até compartilhar essa informação com todas as áreas da empresa, quem é o responsável por isso, quem faz a captura, um pouco disso tudo,
Então, pensando primeiro ali nos primeiros passos das empresas, Felipe, quais esses primeiros passos que uma empresa tem que tomar quando ela pensa em começar a formar uma equipe de dados? Qual que é essa sugestão que você daria para a gente, que está nos assistindo e está pensando aqui em estruturar uma equipe especializada para essa área? Eu acho que tudo depende do momento da empresa e também o objetivo, né? Eu acho que a primeira grande distinção que a gente pode ter é: estamos falando da criação de um produto digital e aí queremos olhar os dados desse produto digital, ou estamos olhando os dados da empresa, métricas, dentre outras informações, né? Cada caminho tem as suas ações necessárias, né? E, de maneira geral, o que as empresas precisam entender é que existem vários perfis de profissionais, né? Nós temos o analista de dados, nós temos o cientista de dados e nós temos o engenheiro de dados. Então, para cada momento e para cada desafio, a gente tem um perfil mais adequado, né? Então, por exemplo, o analista seria mais adequado para os desafios corporativos, insights, métricas, né? O cientista de dados tem um perfil mais acadêmico, ele vai criar modelos de predição que geralmente vão ser usados em algum produto digital, por exemplo, no e-commerce, recomendação de produtos, na Netflix, por exemplo, né, recomendação de conteúdo. E o engenheiro de dados, ele tem um perfil mais técnico, ele tem competências que envolvem programação e dados, e ele é a pessoa que pega os dados de diferentes sistemas de origem. Então, imagina você dentro da sua empresa, você tem um ERP, você tem um e-commerce, você tem um CRM. O engenheiro de dados é a pessoa que vai em cada um desses sistemas, pega essas informações e armazena essas informações num local que aí a gente pode chamar de data lake, data warehouse, a depender do problema que está sendo resolvido. E em cima desse local de destino é onde o analista de dados e o cientista de dados vão atuar para resolver os problemas da empresa. De maneira geral é isso, mas a gente vai explorar um pouco mais esses detalhes aqui na conversa de hoje. Perfeito, Felipe. Quer dizer, a gente tem que primeiro analisar qual é a análise que vai ser feita para entender qual o analista, o cientista ou o engenheiro de dados que vai fazer parte ali de uma equipe que vai se responsabilizar por auxiliar nessa captura e obtenção de dados, né? Jaime, agora eu vou tocar a bola para você, falando um pouquinho sobre o desenvolvimento para melhoria de produto, né? Então, seria ali uma equipe que vai, de alguma maneira, auxiliar a equipe de desenvolvimento também, mas vai pegar essas informações para conseguir auxiliar nesse processo. Então, é preciso pensar nesse alinhamento entre os times. Como que é feito, né? Como que aí na Brainweb vocês fazem o alinhamento entre a equipe de desenvolvimento e a equipe de dados? Como que a gente pode fazer isso da melhor maneira para conseguir obter uma boa análise e um bom desenvolvimento de produto, como um aplicativo, por exemplo? Muito interessante, Eric, porque esse é um ponto super importante, não só em dados, né? Quando toda interação que tem com qualquer outra equipe que não é do foco de produto ou desenvolvimento de software, existe esse alinhamento. Hoje na Brainweb, como o nosso foco é muito ali no desenvolvimento, a gente acredita muito nas cerimônias, a gente acredita muito em trazer essa equipe de dados para mais perto do produto, né, e do desenvolvimento, dada a necessidade. Então, por exemplo, assim, os exemplos que o Felipe citou, né, se é uma necessidade de uma engenharia de dados, por exemplo, então eu preciso construir um data lake, né, eu preciso construir uma infraestrutura para servir uma equipe, talvez seja uma interação mais pontual. A gente pode ter uma equipe de dados ali tocando, né, essa demanda, acompanhando a equipe de produto, vendo a questão das entregas, né, como que está a velocidade e tudo mais. Porém, quando entra no fato, assim, de uma necessidade do produto, aí faz total sentido ter uma aproximação muito maior dessa equipe com a equipe de desenvolvimento e produto. Hoje, no nosso modelo de trabalho, nós traríamos essa pessoa para dentro da equipe, para que ele tenha a vivência do dia a dia, das necessidades, né? Ele tenha um insight, ele comece a ser parte do problema, vamos dizer assim, para dar a melhor solução para aquele objetivo que nós estamos querendo atingir. Então, eu vejo muito dessas duas maneiras, né? Uma maneira um pouco mais de fora, quando tem que construir alguma coisa que necessariamente não está tão alinhada à necessidade do produto, mas quando está totalmente alinhado à necessidade, aí essa interação maior, participar mesmo da equipe, ser parte da equipe, do corpo ali,
passa a ser muito importante. E aí, dentro das cerimônias, que são, normalmente a gente trabalha com metodologia ágil, né? Então, dentro da metodologia ágil, tem as cerimônias do dia a dia, onde são levantados os pontos, e aí a equipe troca uma ideia ali para decidir por que caminho vai seguir, né? Perfeito, Jaime. E Felipe, a gente falou então dos perfis que a gente tem de pessoas que atuam numa equipe de dados. Agora o Jaime nos trouxe aqui a necessidade desse alinhamento, mas falando em si dos principais pontos de análise que esse time de dados vai ser importante, né? A relevância dessa equipe dentro de uma empresa. Quais são os dados iniciais assim que uma equipe de dados, por exemplo, num aplicativo ou para um desenvolvimento de produto, ele tem que estar atento e vai fazer essa troca, né? Bacana. Eu acho que se você for olhar dentro de uma análise histórica, né, as equipes de dados surgem como departamentos ou de dados ou de tecnologia dentro das empresas, fornecendo informações sobre a própria empresa, né, o que é uma competência chamada de Business Intelligence. Então, a gente está falando de construção de painéis, dashboards, seja em qual ferramenta for, analisando as métricas da empresa, né, faturamento, custos, enfim, diversas métricas definidas por empresa, departamento, projeto, para que a empresa possa olhar para esses números e, embasados neles, tomar decisões, né? Então, é daí que vem a primeira grande onda de dados, né? E com o advento agora no século XXI da nuvem, maior poder computacional, e isso possibilitou a existência de Big Data e inteligência artificial, que fizeram vir essa segunda onda agora de dados, que, além de Business Intelligence, também agregou a parte de inteligência artificial. Então, a inteligência artificial, ela é utilizada principalmente como uma característica, uma feature de novos produtos, né? Então, você pode pensar, que nem eu citei, uma recomendação, então, um iFood te recomendando um restaurante específico, a Netflix te recomendando uma série específica, a Amazon te recomendando um livro específico, né? Tudo isso são ferramentas utilizadas para aumentar a recorrência, aumentar o retorno do cliente e evitar o abandono, por exemplo, né? Então, existem diversas outras possibilidades de utilização de inteligência artificial, né? Essas são apenas algumas delas, mas apenas para deixar esse exemplo de que agora essa segunda onda que a gente está vivendo veio puxada por inteligência artificial e eu acredito que a partir agora de 2020, 2021, com o advento da pandemia e a digitalização das empresas, uma onda que já existia e agora está começando a se tornar predominante é a onda data-driven, né? Até isso reflete o nome do nosso evento, né? O Data Driven Decision. O que é isso? São empresas tomando decisões em cima de dados. Então, uma empresa, por exemplo, quando vai lançar um novo produto, ela pode escolher lançar qualquer tipo de produto, tá certo? Então, como que ela decide entre o produto A, B ou C? Ela pode se utilizar de ferramentas de design, por exemplo, né, metodologias como Design Sprint, e criar um determinado protótipo, e através dos dados ela vai pegando feedback dos clientes para saber se ela evolui com aquele produto, com aquelas características iniciais, ou se algumas características precisam ser mudadas, ou até mesmo se os clientes estão demandando um produto completamente diferente. E com isso ela cria ou evolui esse produto através da informação. Por isso, data-driven, né? Orientado a dados, e não mais através do feeling da empresa, não através mais de uma decisão top-down que não se reflete no que o mercado está buscando, né? Então, são essas três ondas que a gente tem. A onda de Business Intelligence, que olha para as métricas da empresa, a onda de inteligência artificial, que incorpora novas características nos produtos para que haja maior recorrência de vendas, aumento do ticket médio, e agora essa terceira onda, onde a gente tem as empresas tomando decisões estratégicas baseadas em dados. Perfeito. E Jaime, vou tocar a bola de novo para você aqui, fazendo um jogo, mas você fica à vontade aqui para complementar, a gente está aqui num bate-papo e a gente está para agregar a todo o conhecimento que a gente tem aqui para a galera que está nos assistindo. Mas o Felipe trouxe um ponto interessante, né? Essa terceira onda, ela se intensificou com a pandemia, com a necessidade de digitalização de processos, e as empresas começaram a olhar
para essa tomada de decisão por dados. Mas pensando numa estrutura de uma empresa que muitas vezes tem um time de dados que só fica responsável pela coleta de dados ou até pela geração desses relatórios e não acaba se envolvendo na tomada de decisão, né? A gente acaba tendo um problema de desenvolvimento de negócio, porque a gente vai ter uma tomada de decisão fora da equipe que fez a análise dessa coleta de dados, né? Então a pergunta é, vale a pena manter uma equipe de dados que simplesmente foca na captura de dados, ou com essa onda do data-driven, a gente vai começar a observar cada vez mais que esses times de dados, eles vão, de alguma maneira, começar também a se envolver, ou devem, de maneira essencial, se envolver nessas tomadas de decisões também? Com certeza, Eric. Eu vejo muito assim, no passado se tomava muita decisão na base da hipótese, né? Então você tinha uma determinada experiência na sua área, né, na sua empresa, anos de mercado, você já sabia mais ou menos como as coisas funcionavam e tinham bons insights. Não quer dizer que eles iam estar sempre certos, né? Mas na grande maioria acabava se acertando uma hipótese. E hoje, com essa terceira onda, isso muda de cenário, porque agora você tem uma tecnologia, né, muito mais apurada do que uma hipótese humana para tomar uma decisão. Então, faz muito sentido que esse time de dados ele não fique só como um gerador de relatório, né? Ele faça, assim, parte da empresa, parte dos objetivos da empresa, justamente para validar se essas hipóteses elas têm um fundo de verdade ou não. Então, eu vejo muito o trabalho de data hoje alinhado com isso. Tem um período que vamos validar se essa hipótese faz sentido para a empresa, né? Então, mais que só coletar e entregar para alguém que vai tomar uma decisão baseada num feeling dele. Então, vamos validar? Vamos. Validar essa hipótese. Pô, teve uma aderência legal no mercado, né? Para o que a gente está querendo, isso aqui parece que vai atender. Vamos aplicar isso? Aí o time de desenvolvimento entra, constrói o que é o necessário de produto, enfim. E depois existe uma segunda fase, que dado essa hipótese que foi validada e aplicamos por um período no mercado, vamos analisar agora como foi o impacto, de fato, dessa hipótese no mercado. Então, assim, é muito difícil você engajar uma equipe, né, de dados e trazer ela junto de você, dos objetivos da sua empresa, se você não trouxer essa galera para dentro do problema, né, transformar eles, de fato, em tomadores de decisão junto com você. Então, como CTO hoje, eu vejo que faz total diferença nas decisões que eu tomo baseadas em dados que são levantados do que em hipóteses, né? Então, concordo plenamente que tem que sim trazer essa equipe para dentro e não só como um cara que vai te trazer alguns dados para você tomar uma decisão, mas sim uma pessoa totalmente capaz ou uma equipe totalmente capaz de te ajudar na tomada de decisão. Afinal, a gente está falando de uma equipe ali que também precisa estar engajada, motivada, com certeza, o mesmo propósito dentro do alinhado projeto. ao propósito da empresa, né, que é super importante. Hoje eu vejo muito uma deficiência em várias áreas, né, quando a gente fala em desenvolvimento de software. Então, produto pensa uma coisa, desenvolvimento pensa outra e dados está pensando outra. E ninguém está pensando no objetivo da empresa, né? Eu quero atingir aquele objetivo, eu quero mais usuários, eu quero uma retenção maior. Então, precisa se trabalhar em conjunto, né? E para isso, se você não colocar todo mundo para se falar, não tem como, né? Precisa desse engajamento. Perfeito. Felipe, vou jogar aqui uma pergunta interpretando o que o Jaime disse. Então, a equipe de dados, ela está apta a errar, ela não quer dizer que a orientação a dados, ela simplesmente vai estar 100% correta, né? É justamente essa validação de hipóteses que faz o crescimento e o desenvolvimento dentro de uma equipe de dados, é isso? Exatamente. Eu acho interessante desmistificar algumas coisas, né? Porque assim como uma equipe de dados puramente operacional não é interessante para a empresa, o outro extremo também não é interessante, né? Ou seja, o gestor que delega todas as decisões para a equipe de dados, né? Tem até uma piada entre as pessoas de dados que aquele cliente ou aquele gestor que chega para o time e fala, eu quero um insight para daqui 30 minutos, né? Não é assim que costuma funcionar. Então, o que acontece assim como muitas coisas na vida, o ideal é o meio do caminho, né? Então, assim como a equipe de dados precisa estar engajada e muitas vezes fazer além do que é pedido para encontrar um bom insight, para trazer uma informação que vai gerar um diferencial de negócio
para a empresa, o gestor também precisa estar junto e não abdicar da sua responsabilidade de guiar essa equipe para um norte, né? Porque a equipe de dados, ainda mais no início de um departamento, no início de um squad, de um projeto, seja ela de funcionários ou de terceirizados, ela muitas vezes tem a competência técnica, mas ela não tem o conhecimento de domínio, de negócio, né? Então, o gestor, ele é responsável por trazer esse conhecimento de domínio para que a equipe agregue isso no trabalho e saiba o que procurar nos dados, né? Então, acho que esse mix de ter o conhecimento de negócio que o gestor traz e, eventualmente, as pessoas da equipe também já têm, mais as competências técnicas que cada um dos profissionais trazem, eu acho que esse é o mix perfeito, né? E obviamente, como você disse, né, nem toda informação vai estar correta. Então, por outro lado, né, eu também não quero dar a impressão de que é para abandonar qualquer tipo de intuição, porque existe aquela intuição que é baseada em anos de experiência de um profissional na área, e ela é muito válida, né? Só que essa intuição, ela serve como um norte, e se você vai continuar naquele norte ou não, tem que ser balizado pelos dados, né? O que a gente não pode é escolher um norte e não olhar os dados, e aí a gente pode acabar não atingindo os objetivos que a gente queria lá no início. Então, é sempre bom ter esse mix de experiência, de negócio e tecnologia, de intuição e dados. Nunca, nenhum dos dois extremos é bom. Inclusive, até um conceito interessante do desenvolvimento, né, que é o fail fast. Se vamos errar rápido, né? Não vamos ver que a gente errou daqui a um ano, vamos tentar descobrir isso o quanto antes. E dados ajudam muito nessas tomadas de decisão. Então, a gente começa uma hipótese, tem um insight interessante, começa a validar e, de repente, fazendo aquela análise, a gente descobre que não, a gente está indo num caminho completamente errado, né? E isso ajuda muito o desenvolvimento e a evolução do produto, né? Então, a gente vai errar. Essa é a única certeza que a gente tem, a gente vai errar. O ideal é que a gente erre rápido para conseguir corrigir essa curva e atingir o objetivo. E dados se torna muito essencial nisso. Perfeito. Vou puxar uma pergunta agora aqui. O Felipe, você comentou então sobre a importância desse gestor trazer a visão um pouquinho de negócio e também alinhar junto com a equipe ali de dados essa participação, né? Não só em posição de um insight daqui a 30 minutos. No final aqui dessa nossa conversa, a gente tem que ter um insight assertivo aqui para todo mundo, mas também o Jaime comentou ali da necessidade dessa troca com o time de desenvolvimento, alguns encontros, alguns processos. E falando sobre processos de time de dados, né? Existe um processo de data modeling, como que isso funciona, como que se faz uma organização de um time de dados, como é que uma empresa faz para se organizar nesse sentido os processos desse time? E aí eu jogo para quem quiser responder. Eu tenho algumas coisas para falar sobre isso, a não ser que o Jaime queira começar com a resposta. Não, aí. Fica à vontade. Então tá bom, obrigado. Eu acho que essa é a grande pergunta do milhão atualmente, né? Porque se as empresas estão decidindo atuar baseadas em dados, elas começam a pensar quem que eu tenho que trazer para dentro e em qual tipo de estrutura, né? Entre o quem, a gente, que nem eu disse, depende muito do objetivo. E aí isso vai ajudar a balizar o perfil que você vai trazer, né? O analista de dados, ele é a pessoa que tem um mix de competências técnicas que envolvem banco de dados, linguagem SQL, criação de painéis, dashboards e um mix de conhecimentos de negócio. Então, ele é o grande canivete suíço do time de dados, né? Para uma empresa que quer olhar as suas informações, os seus dados e olhar suas métricas e tirar insights e não sabe qual dos perfis contratar, provavelmente o analista de dados é a primeira escolha a ser feita, o primeiro integrante do time, tá? O cientista de dados, ele vai surgir dentro de uma necessidade específica da sua empresa, né? Então, por exemplo, eu tenho um escritório de advocacia e quero criar um produto que use inteligência artificial para analisar documentos e classificar documentos automaticamente. Eu tenho um e-commerce e quero criar dentro do meu e-commerce uma parte de recomendação de produtos. Então, veja que não está muito ligado com objetivos de negócio, está mais ligado com uma funcionalidade que você está criando dentro de um produto digital ou
para a sua empresa, para os seus processos internos, né? Por fim, tem o engenheiro de dados, que é a pessoa mais técnica, mais ligada à tecnologia, vai ter competências de banco de dados, de programação, e essa pessoa vai, o que a gente chama de pipelines, né? Os pipelines são pedaços de software que tiram dados dos sistemas de origem, pode ser um ERP, um CRM, e colocam esses dados no destino. E aí esse destino, às vezes é um banco de dados, às vezes é um data lake, às vezes é um data warehouse, tudo depende do que está sendo feito, né? Então, isso falando de perfis. E em termos de estrutura organizacional, a gente ouve muito falar de squad, né? O que é o squad? O squad é uma equipe de projeto dedicada para um produto específico. Então, se eu tenho uma empresa como, por exemplo, a Amazon, que tem um e-commerce gigante, então você pode ter um squad, por exemplo, para a área de livros, uma para a parte de Amazon Prime Video, uma para Prime Reading. Então, você tem equipes dedicadas para cada parte da sua empresa, né? Versus a antiga estrutura departamental ou matricial que as empresas utilizam. Então, se a sua empresa constrói produtos digitais, faz muito sentido ter um squad dedicado àquele produto digital ou àquela parte do produto digital, se ele for muito grande. Se não for a construção de produtos digitais, provavelmente a estrutura departamental faça mais sentido para iniciar os trabalhos. E é bastante interessante que no mundo do desenvolvimento, assim, a gente segue essa linha também dos squads, né, Eric? E a gente se baseia muito pela necessidade. Então tem os cross squads, né, que são aquelas pessoas que trabalham, usar o termo pingando, né, em cada projeto, cada hora em um projeto. Então, às vezes tem a necessidade de você ter o profissional alocado na equipe, por aquelas questões que eu levantei, de tirar insights, necessidades, aprender as dores ali da equipe, e tem aquela equipe que ela tá mais assim, ela vai atender, apagar um incêndio de repente, ela vai construir como o Felipe falou, um data lake, uma infraestrutura, e necessariamente ela não precisa acompanhar, né, a squad em todo momento. Ele vem, resolve um problema específico, sai, vai fazer outra coisa para outra equipe, e a gente trabalha dessa forma com dando maior autonomia também, né, para essa equipe, para não ficar muito engessado. Perfeito. Então, entendi que vai depender muito do modelo de negócios, vai depender muito do projeto que está sendo desenvolvido e essa estrutura desse time e também as peças que vão fazer parte desse time, e não no sentido pejorativo, o termo peça, mas vai depender muito de entender ali esse negócio, o projeto, para conseguir ter um bom desenvolvimento e principalmente uma boa usabilidade de dados para tomada de decisão, né? Perfeito. Então, a gente observa muito que essa tomada de decisão, né, usando o data-driven e gerenciar esse time de dados vai exigir estrutura de processos, vai exigir a troca com outros times, com outras equipes, alinhamentos e muitas vezes até uma mudança, uma adaptação na cultura da empresa. A gente vê muitas empresas que se posicionam, né, como transformação digital, transformação analítica, o uso de dados, isso está muito presente. A minha última pergunta, e depois a gente puxa algumas outras perguntas aqui, a gente saber um pouco sobre a democratização desse uso de dados dentro de uma empresa, né? Como que, de fato, o time de dados, esses profissionais que se envolvem na coleta e estruturação de dados, pode auxiliar na efetividade de uma cultura analítica, ou seja, democratizar o uso dos dados, compartilhar com outras equipes? Como que vocês acreditam que isso que vai ser tão importante para as empresas, né, e muitos que estão assistindo aqui estão procurando essa resposta, né, como que a gente faz esse compartilhamento e democratização de dados com outras equipes e outras áreas que não estão nesse dia a dia e nessa transformação tão rápida quanto a nossa? Pode falar, Felipão, com certeza o seu insight é sensacional. Obrigado pela gentileza. Eu acho que, assim, a democratização tem vários níveis, né? O primeiro nível, que está mais próximo ao profissional de dados na empresa, por exemplo, dentro de uma estrutura de squads, é interessante que a squad esteja envolvida, né? Então, ou seja, embora o profissional de dados tenha a habilidade e a responsabilidade de executar as tarefas
de análise de informação, geração de insights e tudo que advém disso, é importante isso estar sendo sempre compartilhado com a squad, seja compartilhando o resultado em si, de uma maneira periódica, ou, o que é o melhor dos casos, trazendo o time para dentro do trabalho de dados, né? Não que as pessoas vão executar as tarefas do profissional de dados, mas elas podem ajudar a guiar, né? Porque quando você tem um conjunto de dados para analisar, você pode analisar várias coisas e você precisa de um norte. Então, trazer as pessoas da squad e perguntar e fazer algum tipo de dinâmica, onde elas também vão trazer o conhecimento de domínio, conhecimento de negócio, e vão dizer, olha, começa analisando por uma característica X, Y, Z do nosso produto ou do nosso negócio, porque quando a gente aumenta esse ponto aqui, os clientes ficam mais satisfeitos, ou as nossas vendas aumentam, né? Então, esse é o primeiro nível de democratização que eu acredito que é a equipe próxima, né? Esse é o exemplo que eu citei do squad, mas análogo, se for um departamento também não tem problema nenhum. No segundo nível, a gente já começa a falar de democratização na empresa, né? Ou seja, você tem a empresa atuando baseada em dados, né? Então, o RH vai criar uma nova política para os colaboradores baseado em dados, baseado em pesquisas internas, em resultados de pesquisas como o GPTW, por exemplo. Você vai ter equipe de marketing focando ações de marketing baseada no resultado, ou seja, olhando o resultado de cada ação de marketing. Você vai ter o comercial fazendo propostas mais assertivas em clientes baseados nos dados. E então, não só a equipe técnica e os produtos digitais podem se beneficiar dos dados, mas todas as áreas da empresa podem usar os dados para aumentar a sua assertividade e a sua produtividade. Então, eu enxergo esses dois níveis de democratização que eu acho que são importantes para a empresa conquistar, e se ela quiser ser data-driven e ter melhores resultados. E legal, Eric, que assim, para quem está começando, é super natural não saber de onde partir, né? Então, por exemplo, eu tenho alguém na minha equipe que tem esse perfil, vamos falar de uma equipe comercial, né? Não uma equipe tão focada em apenas tecnologia. Eu tenho alguém na minha equipe com esse perfil mais analítico, que geralmente sempre levanta esses porquês, né? E corre atrás e tudo mais. Às vezes, engajar esse profissional e trazer ele mais perto da equipe de dados é um pontapé inicial, né? Dali já vão surgir algumas coisas. Se você não tem, né, esse profissional com esse perfil, aí cabe, na minha opinião, o time de dados começar a instigar essas equipes a começarem a ser mais analíticas, né? A se perguntar os porquês das coisas, né? Por que tal campanha teve mais impacto do que a outra, e começar a analisar, né, os porquês e não ficar só no campo da hipótese, como normalmente né? Acho que tem esses dois lados, os profissionais de outras áreas que se engajam naturalmente, né? E também aquela instigada que rola da equipe de dados em cima desses profissionais e começa a criar essa cultura, né, realmente de democratizar, né, os dados dentro da empresa. Perfeito. Jaime, Felipe, como vocês são dois CTOs com muita experiência, vou puxar aqui uma pergunta que eu não vou conseguir responder, mas o Fernando trouxe, o Renato também fez, que é são as principais hard skills desses analistas de dados na visão de vocês? Ou seja, a gente comentou aqui um pouco sobre essa necessidade de conhecer o negócio, uma visão, né, um canivete suíço, como você comentou, Felipe, mas falando de hard skills, assim, para ter um bom analista de dados, e entendendo aqui a pergunta, que a gente está falando daquela primeira camada, né? Quais que são essas experiências que essa pessoa pode ter que vai auxiliar no desenvolvimento dessa equipe ou no início desse desenvolvimento dentro de uma empresa? Quando a gente fala de hard skills versus soft skills, geralmente a gente está fazendo uma distinção de hard skills sendo as habilidades técnicas, né? E soft skills, aquelas habilidades humanas e de relacionamento. Existe até toda uma outra discussão se a gente pode chamar isso de soft. Na verdade, tudo é hard, né? Então, mas trazendo para dentro do contexto da pergunta, o hard skill, a competência técnica, o analista de dados, eu diria, conhecimentos em banco de dados, linguagem SQL e construção de painéis e dashboards
alinhando essas 3 competências com competências de UX, principalmente storytelling, né? Então, você saber analisar o dado, mas também reportar essa informação para diversos níveis da empresa, porque, infelizmente, ainda é muito comum na área de TI, pessoas tecnicamente muito capazes, mas que não conseguem expor o resultado de maneira corporativa, e com isso dificulta a comunicação com a liderança e, no fim, os próprios resultados corporativos. Eu vou puxar agora aqui, a galera está interagindo bastante, mandando algumas perguntas. A gente teve uma das perguntas com bastante votos, é a pergunta do Marcelo José Molnar. Ele perguntou, né, as decisões baseadas em dados, elas não correm o risco de serem frias ou insensíveis? Como que a gente humaniza essa equipe de dados? Se me deixar, eu respondo todas, mas quer falar um pouco, Jaime? Vamos lá. A galera está falando que a equipe de dados tem o coração frio, hein? Eu acho que, assim, quando a gente fala de equipes de tecnologia, é muito natural a gente ser muito binário, né? Ir para o 0 e 1 ali, tudo ou nada. Então, um pouco do que eu entendo dentro, por exemplo, do que acontece no meu dia a dia, que eu vejo que acaba humanizando, né? Dá uma outra dinâmica, é de fato trazer outras pessoas de outras áreas, não só a equipe técnica, né, na tomada de decisão. Então, você faz alguma coisa orientada a dados, mas necessariamente você não vai se basear 100% naquilo e tomar aquilo como verdade, né? Você vão ter, por trás de tudo isso tem pessoas, né? Então, tem pessoas de produto, vai ter uma pessoa de UX, de experiência do usuário. Essas pessoas são super importantes para que, feita uma análise de um determinado dado, baseado nas interações humanas, né, que nós temos entre empresas e pessoas e clientes e tudo mais, tomar uma decisão assertiva. Então, não é porque, de repente, dados mandou a gente fazer, a decisão de dados é que demita 50% da empresa. A gente não vai fazer isso, né? Tem famílias, tem pessoas, tem pais, tem mães, tem filhos ali esperando, que necessitam, né, daquele trabalho. Então, é uma decisão assim, ele pode até ser que aquela decisão seja de fato a melhor, mas compete a quem vai de fato tomar a decisão, analisar se dentre todos os fatores, aquela é uma decisão, o impacto daquela decisão, né? Aquilo vai ser positivo ou não, baseado nas relações humanas. Então, acho que isso é super importante também, não simplesmente, né, colocar o cabresto e se orientar 100% a uma decisão de uma máquina, né? Cabe sim ainda ao ser humano, graças a Deus, né, a tomar essa decisão, e não as máquinas. Né? Quer complementar alguma coisa, Felipe? Quero sim. Eu acho que eu falei um pouco disso numa pergunta anterior, que o ideal é sempre o equilíbrio, né? Até porque a intuição, ela é o acúmulo de conhecimento tácito ao longo da vida, então ela também é baseada em dados. Então, o mix é importante. O difícil da vida é a gente saber em que momento a gente segue a intuição, em que momento a gente segue os dados, né? Por exemplo, em momentos de inovação, se você está inovando e criando um produto totalmente novo, não vai existir dados para te corroborar sobre aquilo, né? Então, tem uma frase clássica de Henry Ford que disse, se eu perguntasse aos meus clientes o que eles queriam, eles gostariam de um cavalo mais rápido, né? E ele foi lá e criou um carro. Steve Jobs tinha frases parecidas também, onde a empresa traz a inovação e não necessariamente o cliente sabe o que ele quer, né? O cliente tem uma necessidade que precisa ser atendida, né? Agora, a forma que você vai atender aquela necessidade pode ser inovadora e então você não vai ter dados para comparar. Então, eu não digo que a gente tem que seguir os dados 100%, a gente tem que usar a intuição, dados e inovação de maneira equilibrada. O difícil é saber quando utilizar cada uma delas, exatamente. Bacana, Felipe. Então, quer dizer, para a gente ter uma boa equipe de dados, ela também tem que levar em consideração o contexto dessa análise e levar também a intuição e a experiência, conforme você colocou, né, que vai corroborar, às vezes, algumas hipóteses. Tudo isso está dentro de uma boa hard skill, usando o que você comentou sobre essa discussão, né, para um bom analista. Vou pegar agora aqui uma outra pergunta que a gente recebeu. Antes, a galera está comentando e a equipe está colocando aqui, né? Sempre existe a intuição, mas os dados podem ser
um excepcional começo, né? Então, a intuição ela vai auxiliar nesse desenvolvimento, os dados podem auxiliar em alguns tópicos, mas tem vezes que você vai ter que ir na intuição se você quer inovar, né? Então, muito bacana mesmo essa tomada. E eu vou puxar a pergunta aqui, é uma pergunta também falando, mais uma vez, a galera quer saber bastante sobre gestão de equipe, desenvolvimento dessa equipe. Pensando na gestão do time de dados, vocês acham importantes propor metas individuais para os times? As metas estão nos projetos ou tem metas individuais de desenvolvimento? Se sim, quais metas que poderiam? E se isso tem que estar atrelado ao ponteiro do negócio, né? Como que a gente pega a equipe que direciona o ponteiro da empresa e aí coloca um direcionamento para ela também baseado nos dados? Eu acho que as mais modernas teorias de gestão hoje em dia se apoiam na criação de metas individuais, né, através de ferramentas como OKRs, por exemplo, mas mesmo antes da OKR já existia isso, né? Então, eu acho que ter ou não metas individuais versus metas por departamento faz parte da cultura da empresa, né? Não vou dizer que tem certo ou errado. A questão de estar balizado pelo valor de negócio, pelo ponteiro de negócio sendo mexido, é preciso tomar bastante cuidado com isso, na forma como isso é pensado, né? Porque é justo você ser balizado por isso se você tem autonomia para mexer naquele ponteiro, né? Então, por que eu digo isso? Equipes de dados são muito alocadas dentro de estruturas de empresas ou de clientes, muito mais próximas às equipes de tecnologia do que de negócio. Então, isso faz com que a possibilidade de mexer num ponteiro de negócio seja mais distante, né? Então, é lógico que o trabalho de todo mundo sempre influi no ponteiro de negócio, mas a capacidade de cada pessoa individualmente mexer num determinado ponteiro começa a ficar muito difícil a depender da estrutura organizacional. Então, existem muitos trabalhos falando sobre estrutura organizacional e como que a estrutura em si pode ajudar a melhorar os ponteiros de negócio, né? Então, eu não tenho uma resposta para isso, depende de cada caso, mas eu acho que é uma coisa interessante para se analisar. E tudo como o Felipe falou, se for, né, uma coisa mais orientada a metas individuais de equipe, balizando isso no negócio, aí não tem como não fazer, senão todos os setores da empresa envolvidos, né? Acaba que, se não acontece como eu falei, a equipe de dados está analisando uma coisa, a equipe de produtos está esperando outra e a equipe de desenvolvimento está desenvolvendo outra, né? E ninguém está pensando no bem comum ali. Então, se for para fazer algo orientado à meta individual, que seja de uma forma que todos possam participar de fato das decisões, né? Não alguma coisa top-down. Olha, eu vou confessar aqui que a minha meta nessa conversa nossa aqui era conseguir ter um bate-papo bacana, trazer alguns insights sobre essa gestão de time de dados, e para mim essa meta está batida. Mas agora eu queria deixar um espaço para vocês fazerem suas considerações finais, alguma frase que seja interessante ou algum direcionamento para quem está nos assistindo até aqui. Então, Jaime, por favor. Legal. Um ponto que a gente não tocou, que eu acho interessante, às vezes as empresas ficam, tá, mas e aí, eu tenho uma equipe de dados ou eu terceirizo, né, esse trabalho? Eu acho que, assim, você tem que analisar muito do seu momento. Das duas formas funcionam, né? Você tem que ver o que financeiramente fica mais viável para você. Se for terceirizar, que nem eu falei, é uma coisa mais engenharia, né, data engineering, eu vou construir um data lake e tudo mais, de repente ter essa equipe mais apartada de você, né, uma terceirização, contratar uma empresa e fazer checkpoints semanais, mensais, legal, vai dar super certo. Se é uma coisa que vai te ajudar na tomada de decisão do dia a dia, para você começar a entender, muitas vezes, o seu negócio, talvez você deva, sim, se for terceirizar, mas trazendo alguém de fora para dentro da empresa. Então, uma dica super válida aí para quem for, tá começando agora, né, e não sabe se monta uma equipe ou se terceiriza, dá para fazer com terceirização, desde que você saiba mesclar esses pontos, né? O quanto você traz para dentro da sua empresa e o quanto você consegue tocar de fora, né? Acho que isso é uma coisa interessante. E, galera, não tenham medo de dados, né? Não é um bicho de 7 cabeças, né? Hoje está bem difundido. Tem empresas muito boas, né, que tocam esse tipo de segmento. E, com certeza, sim, para quem está olhando para isso, para quem está se preocupando com isso, eu tenho certeza que vai ter um futuro brilhante aí. Por favor, Felipe. Adicionando sobre essa perspectiva, é interessante pelo seguinte,
A empresa, às vezes, por não saber como começar, existe o caso em que ela não começa, e aí tem o risco de oportunidade que ela está perdendo. Uhum. E tem o contrário, tem as empresas que contratam pessoas sem ter o desafio de negócio, né? Então, tenho muitos amigos que, nessas ondas de digitalização das empresas, foram contratados, mas não havia ainda um desafio disponível, né? Então, isso aumenta a attrition, né? Aumenta o rotation das pessoas dentro das empresas. Gera uma Então, frustração, né? gera uma frustração, exatamente. Então, o interessante é ter um balanço, e até adicionando a questão da terceirização, uma coisa que tem amadurecido muito hoje em dia é que antes as empresas tinham esse dilema de ou faço em casa ou terceirizo, né? E hoje em dia eu vejo muito amadurecendo o caminho híbrido, que é você inicia um trabalho com uma empresa terceira, mas já pensando em criar sua própria equipe. Então, essa equipe terceira acaba sendo uma equipe polinizadora, trazendo o conhecimento técnico, o hard skill, né, o soft skill também, e com isso a equipe vai crescendo com esse mix de terceiro e equipe própria, até que a equipe própria consegue andar sozinha, né? Então, esse é um modelo que tem crescido muito, não apenas na área de dados, mas em diversas competências dentro da tecnologia. Bacana, Felipe. Mais uma vez, Jaime, Felipe, eu agradeço demais. E para você que está nos assistindo, está procurando aí uma empresa polinizadora para começar a usar os dados dentro da sua empresa, aqui a gente tem duas ótimas empresas e também diversas outras que a gente está batendo um papo. Então, se você gostou desse conteúdo, tira uma foto aqui da tela, publica no Instagram, marca @layerupbr e @10_br e participe dos sorteios dos cursos que a gente vai ter durante todo o evento. Hoje, às 4 horas da tarde, no Instagram da Layer também vai ter um sorteio ao vivo, então é só acompanhar. Mais uma vez, obrigado, Felipe e Jaime. E se você ficou até aqui, você já está um passo à frente de toda essa galera que está tentando se direcionar aos dados, mas está com medo de começar, né? Obrigado, gente. Obrigado. Imagina. Obrigado você.